Boa noite. Boa noite. Divulgada a inflação oficial de 2021. É o maior IPCA dos últimos 6 anos. E maior do que o reajuste do valor do salário mínimo. A Fundação Getúlio Vargas lança um índice específico para acompanhar os aluguéis. Minas Gerais registra 10 mortes em 24 horas por causa da chuva. E mineradoras paralisam atividades por medida de prevenção. O mundo passa de 3 milhões de casos de Covid num único dia. Em entrevista exclusiva à Globo News, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, diz que seria melhor enfrentar a pandemia com o apoio do presidente Bolsonaro à vacinação. O Butantan começa a produzir uma vacina eficaz contra o atual surto de gripe. Num transplante inédito, um ser humano recebe um coração geneticamente modificado de um porco. O Jornal Nacional está começando. Nesta terça-feira, o IBGE ajudou milhões de brasileiros a entender por que foi especialmente difícil equilibrar as contas no ano passado e pagar o que devia. 2021 teve a maior inflação dos últimos 6 anos. Não era assim aos 71 anos de vida e 50 de marcenaria que seu Júlio pensava em continuar trabalhando. A luz aumentou demais, aí se a gente usar uma máquina, a máquina puxa muito, aumenta, então a gente é obrigado a comprar já madeira cortada e ter menos gasto de luz em casa, entende? O preço da gasolina também inviabilizou o frete. Antigamente, contactava com pessoas fazendo frete, eles vinham, buscavam, levavam para a gente. Agora é impossível, que o valor é muito alto. Então está entregando de bicicleta o que pode. O jeito foi esse. É a mulher, Maria Goretti, que pedala pelas ruas de Niterói com os móveis na bicicleta. Entrega até 1 metro de altura, de largura. Coloco uma em cima da outra e vou embora. O que o seu Júlio sentiu no bolso, o IBGE confirma. O IPCA de 2021, divulgado hoje, foi de 10,06%, o maior dos últimos 6 anos. A inflação está entre as 5 mais altas desde a implementação do Plano Real, em 1994, e ficou bem acima do teto da meta do Banco Central. Os combustíveis são uma das principais causas desse resultado. O aumento do barril do petróleo e a variação do câmbio pressionaram os preços da gasolina e do diesel. A energia, que teve o custo elevado pelo uso das termoelétricas em tempo de estiagem, também pesou nas contas. E o preço dos alimentos, impactado pela seca prolongada e pelas geadas, deixou as panelas mais vazias. As maiores altas foram do café, do açúcar e da carne. De fato, a inflação alta é um problema mundial. Restrição de oferta, falta de produto, falta de insumo, problemas para transporte de mercadorias que se refletem em pressões maiores de custos e, consequentemente, para os preços finais. O que acontece aqui no Brasil? Esse problema foi magnificado, e foi magnificado, potencializado, por uma percepção de risco maior em relação à economia brasileira. Isso afeta a taxa de câmbio. Quando nós olhamos para os preços desses produtos em reais, eles aumentaram de maneira um pouco mais expressiva aqui, quando comparamos com outros países. Taxa de desemprego alta, redução do poder de compra e a renda cada vez menor. O cenário já era desfavorável para uma grande parte dos brasileiros. É por isso que essa imagem aqui é tão representativa. É assim que a inflação encontra muitos lares do Brasil. Sob o sol ou sob a chuva, é no fogão a lenha improvisado que o seu Elcio mata a fome da família. 6 meses desempregado, aí tem que correr atrás para poder comprar as coisas para dentro de casa e fazer comida assim, porque sem gás não tem condições. R$ 98 o gás. A renda é de R$ 40 por semana vendendo pipoca. Para hoje deu para comprar arroz e batata, nada mais. A comida tá difícil comprar um arroz, feijão, óleo então tá caro, absurdo, café também tá caro. A carne nem se fala, né? A carne não bota no orçamento mesmo, não tem nem condições. No mundo onde até a comida básica pesa no orçamento, o que nunca falta é solidariedade. Às vezes eu ganho uma doação, eu vejo um amigo precisando, eu dou um feijão, já vendo assim, um ajudando o outro. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto,
publicou uma carta aberta encaminhada ao ministro da Economia e presidente do Conselho Monetário Nacional, Paulo Guedes, para justificar o descumprimento da meta de inflação. Toda vez que o IPCA fica fora do objetivo, o presidente do BC precisa escrever esse documento. Segundo Campos Neto, os principais fatores que provocaram o estouro foram externos, como a alta no preço das matérias-primas e o desequilíbrio entre demanda e oferta de insumos no mercado internacional. O presidente do Banco Central citou ainda a pressão nas contas de luz por causa da crise hídrica. Amanhã, a Petrobras vai reajustar os combustíveis nas refinarias. O último aumento foi há 77 dias. O preço médio do litro da gasolina para distribuidoras vai para R$ 3,24. O diesel vai subir para R$ 3,61. O IBGE também divulgou hoje o resultado do INPC em 2021, 10,16%. É o índice usado para corrigir o salário mínimo e o valor das aposentadorias. A Constituição determina que a cada ano o governo reajuste o valor do salário mínimo para manter o poder de compra do trabalhador. Para isso, é usado o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do ano anterior. Em dezembro, o governo fez a projeção e estimou um percentual um pouco menor do que o registrado agora pelo IBGE. Considerando o índice divulgado hoje, o salário mínimo este ano deveria ser de R$ 1.213,54. R$ 1,54 a mais do que o estipulado pelo governo. O Ministério da Economia informou que a diferença vai ser incluída no reajuste do mínimo no ano que vem, o que é permitido por lei e ocorreu também no ano passado. Segundo o Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos de IESE, nos últimos anos, os trabalhadores com renda muito próxima ao mínimo foram os mais afetados pela inflação e a queda do poder de compra. Hoje, no Brasil, quase 57 milhões de pessoas têm a renda baseada no valor do salário mínimo. O professor Joelson Sampaio, da Fundação Getúlio Vargas, lembra que os índices de inflação divulgados pelo IBGE são uma média e que as famílias, especialmente as mais pobres, sofrem com altas ainda maiores nos preços. Mesmo que o governo tivesse feito um reajuste que cobrisse ali, exatamente o INPC de 2021, se a gente analisar a inflação dessas famílias que, no geral, pagam aluguel, elas vão ter um reajuste do seu aluguel em quase 18%. Quando a gente olha o consumo de cesta básica, que é o consumo dessas famílias, a cesta básica em 2021, em boa parte dos estados brasileiros, teve um reajuste acima de 15%. Ou seja, isso gera uma perda real para essas famílias, Além do salário mínimo, o INPC também é usado para reajustar os benefícios da Previdência Social. O índice de 10,16% tem de ser aplicado integralmente sobre o valor dos benefícios acima do mínimo. Com isso, o teto do INSS terá de subir dos atuais R$ 6.433 para R$ 7.087. A Fundação Getúlio Vargas lançou hoje um índice novo que pode substituir o IGPM nos contratos de aluguel. Esta já é a terceira casa em que a Leila mora desde o início da pandemia. O aumento no valor dos contratos anteriores não permitiu que ela permanecesse nos outros imóveis. Ela até tentou negociar com os proprietários. Ele não quis entender, ele falou que do mesmo jeito que estava difícil para a gente, também estava difícil para ele. Que ele precisava, ele contava com o dinheiro, que o dinheiro era a renda dele, querendo ou não, também. Inflação alta, queda na renda, desemprego. Tudo isso afetou bastante o mercado imobiliário. E as renegociações entre inquilinos e proprietários aumentaram na pandemia. Hoje, a FGV lançou um novo índice de variação de aluguéis residenciais, o IVAR, que mede as mudanças mensais desses preços, levando em conta os contratos efetivamente fechados. Um índice que, segundo economistas, reflete de maneira mais fiel o que realmente está acontecendo nesse mercado. Não existe uma lei que obrigue a adoção de um índice específico para os aluguéis. Ele é escolhido nas negociações entre proprietários e inquilinos.
Desde 1989, quando o IGPM começou a ser calculado, ele passou a ser a principal escolha para a correção dos contratos. Mas no ano passado, fatores que não têm relação com aluguel jogaram o índice nas alturas. Em maio, por exemplo, o IGPM ficou em quase 40% no acumulado de 12 meses, como lembra o economista André Brás. O IGPM estava medindo ali os efeitos da desvalorização cambial, aumento do preço dos derivados do petróleo, aumento de preços de commodities. Ele não foi desenvolvido para essa finalidade, né? Já o IVAR não. O IVAR é o índice que observa o comportamento do preço dos aluguéis no mercado imobiliário. Então ele está muito mais aderente à realidade desse segmento. Por isso mesmo, o IVAR passa a ser mais uma opção para futuros reajustes de aluguel residencial. Para fazer o histórico do índice, os pesquisadores acompanham 10 mil contratos assinados entre inquilinos e proprietários em 4 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Nas contas dos pesquisadores, de dezembro de 2019, pouco antes da pandemia, a dezembro do ano passado, esse índice sofreu queda de 0,61% no acumulado de 12 meses, bem abaixo dos índices tradicionais de inflação. Reflexo do momento que passa a economia brasileira. A gente tem os trabalhadores, que não estão tendo reajustes de salários, tendo que enfrentar pressões de gastos de outros itens que não podem ser negociados, como energia elétrica, alimentação, combustíveis. E por conta disso, onde é possível haver negociação, a gente está observando uma desaceleração nos valores dos aluguéis, por exemplo. A busca do equilíbrio financeiro no ambiente de inflação é sempre um desafio enorme para as famílias, para as empresas. E a administração responsável das finanças ganhou uma importância ainda maior também para os clubes de futebol do Brasil, que vivem um momento de transformação. Depois de quase 28 anos, Ronaldo Fenômeno, ex-jogador do Cruzeiro, voltou hoje ao clube. Agora como sócio majoritário. O Cruzeiro é um paciente em estado grave na UTI e que nós estamos oferecendo o tratamento necessário para que saia o mais rápido possível dessa condição. O Cruzeiro tem uma dívida estimada em mais de R$1 bilhão. A alternativa para tentar salvar o clube foi a criação de uma SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Nesse modelo, os clubes conseguem melhores condições para pagar impostos e dívidas e podem abrir novas fontes de receita com a venda de participações na SAF. No Cruzeiro, Ronaldo comprou 90% das ações e se comprometeu a investir nos próximos anos R$400 milhões. Mesma quantia que o empresário americano John Textor vai aplicar no Botafogo, se a proposta de compra de 90% da SAF for aprovada por conselheiros e sócios esta semana. Ele disse que os torcedores abraçaram a ideia de contar com uma pessoa de negócios que pode mudar a direção do clube. Entre as equipes das séries A e B do Brasileirão, além de Cruzeiro e Botafogo, Cuiabá e América Mineiro também já se tornaram sociedades anônimas. Atlético Paranaense, Coritiba e Chapecoense estão em processo de mudança. A SAF não é a única salvação disponível para clubes de futebol. A gente tem na nossa história casos como os de Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Bahia, todos os clubes que saíram de crises financeiras severas por meio de boa administração. Nesse novo modelo de gestão, a frieza dos números pesa mais do que a paixão do torcedor. Com a decisão de não contar mais com o goleiro Fábio, um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. É um momento de realmente ações impopulares, mas que são extremamente necessárias para que o clube volte a ser grande como não deveria ter deixado de ser. A seguir, a Polícia Civil do Pará investiga a execução da família de um ambientalista. Minas Gerais registra 10 mortes em 24 horas por causa da chuva. A Polícia Civil do Pará está investigando o assassinato de uma família em São Félix do Xingu. Os corpos de José Gomes, conhecido como Zé do Lago,
da mulher dele, Márcia Nunes Lisboa, e da filha Joane, de 14 anos, foram encontrados no último domingo em frente à casa da família, na ilha da Cachoeira do Mucura, zona rural de São Félix do Xingu, no sul do Pará. O filho de José Gomes esteve com policiais no local para reconhecer as vítimas. Meu Deus, meu pai. Os investigadores recolheram no local 18 cápsulas de arma de fogo. Segundo a polícia, pai, mãe e filha foram executados a tiros. A família morava às margens do rio Xingu, onde vivia da pesca e mantinha um projeto de reprodução de tartarugas. Em nota, a Prefeitura de São Félix do Xingu lamentou a morte da família e se referiu a Zé do Lago como um parceiro do projeto Quelônios. Hoje o delegado responsável pelo caso voltou ao local do triplo assassinato. Equipes de peritos e policiais da Divisão de Homicídios de Marabá estão a caminho de São Félix do Xingu para reforçar as investigações. A Polícia Civil já ouviu depoimentos, realizou apreensões, mas disse que ainda é muito cedo para apontar as possíveis motivações do crime. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Pará encaminhou ofício à Secretaria de Segurança do Estado cobrando a apuração do caso. A Sociedade Paraense de Defesa de Direitos Humanos ressaltou a necessidade de uma rápida e eficiente investigação. Cobrou que todos os recursos à disposição das forças de segurança sejam utilizados para elucidar mais esse crime grave e que seja garantida a segurança de possíveis testemunhas e familiares que se sintam ameaçados. Fizemos pedido de providências à Secretaria de Segurança Pública do Estado para que adote todas as providências necessárias, com o uso de todo o aparato institucional, a fim de identificar e responsabilizar os autores dessa barbárie, para que não seja mais um caso de impunidade aqui no nosso estado. 4 empresas mineradoras decidiram paralisar as atividades por causa da chuva em Minas Gerais. A Vale, a Congonhas, a Uzi Minas e a Gerdau. O governo estadual multou a Valorec em quase 300 milhões de reais por danos ambientais. Um dique da mina Pau Branco transbordou em Nova Lima. Hoje, nós tivemos acesso a imagens do momento em que o dique transbordou. Eram 10h31 da manhã do sábado. As mineradoras devem informar até amanhã a situação de mais de 30 barragens de rejeitos. No centro-oeste de Minas Gerais, a Defesa Civil manteve o alerta para a barragem do Carioca, que corre risco de se romper. Com um nível muito alto do Rio São João, uma ponte de acesso à Conceição do Pará foi bloqueada. A cidade está sem água potável. Desde domingo, a Defesa Civil resgatou 70 pessoas, mas 200 famílias ainda estão em situação de risco. A Polícia Civil e os bombeiros suspenderam as buscas no Lago de Furnas, onde o desabamento de um paredão de pedras matou 10 pessoas. A decisão foi tomada hoje em reunião que aconteceu na Delegacia de Passos, em Minas Gerais, depois que as buscas não encontraram mais fragmentos das vítimas. Mas as investigações continuam. A Polícia Civil ouviu prefeitos da região para reunir documentos e informações sobre o turismo no Lago de Furnas. Um geólogo vai auxiliar no inquérito. E as construções que ficam próximas aos cânions também serão vistoriadas. A Polícia Civil vai trabalhar com todas as hipóteses, dentro de uma serenidade e cautela que o caso requer. Nós iremos ouvir, sim, todas as pessoas que possuem diretamente, alguma residência, algum imóvel no local. Entretanto, a nossa peça principal será a ciência. Nós vamos trabalhar com o parecer do geólogo. A Marinha também está investigando o acidente. Não há previsão para a liberação do turismo nos cânions na cidade de Capitólio. Hoje foram enterradas mais 2 vítimas da tragédia. Rodrigo Alves dos Anjos, de 40 anos, era o piloto da lancha. Ele foi sepultado no fim da manhã em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. E Carmen Pinheiro da Silva, de 43 anos, velada em Sumaré, interior de São Paulo. A filha dela, Camila Silva Machado, de 18 anos, também morreu na tragédia. Está todo mundo muito triste, o bairro inteiro está muito triste com essa perda, uma perda muito grande.
A Defesa Civil de Minas Gerais registrou 10 mortes provocadas pelas chuvas em 24 horas. A chuva não dá trégua na região metropolitana de Belo Horizonte. Em Raposos, algumas ruas continuam inundadas depois de 4 dias. Uma das pontes que dá acesso à cidade amanheceu com passagem liberada, mas pouco depois foi novamente interditada porque o nível da água voltou a subir. 10 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. A dona Maria descobriu hoje que a casa onde morava não existe mais. Só tristeza. Nem explicação. Eu vou começar de novo, tudo de novo. Pelo menos 2 bairros de Betim estão debaixo d'água. Mais de 9 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Esbarrancou tudo em cima da minha casa, caiu inclusive nos cômodos que a gente estava dormindo. Se não aparecesse as pessoas lá para chamar a gente naquele momento, eu creio que eu não estava nem aqui para me contar a história. Em Joatuba, pessoas ilhadas observam a situação da estrada. A MG-50 está interditada por causa dos alagamentos. Do caminhão, só dava para ver o teto. Onde a água escoou, restaram lama e o lixo. Moradores que perderam tudo tentam recomeçar. É a imagem que se vê do alto de algumas ruas da histórica Sabará. Nesta garagem de uma empresa de ônibus, 13 estavam atolados. Cenário muito parecido com a vizinha Vespasiano. Mais de 1.200 imóveis inundaram depois que o ribeirão que corta a cidade transbordou. Até o prédio da prefeitura foi afetado. O Kleber perdeu quase tudo. Eu nunca imaginei que a água chegaria dentro da minha casa da altura que foi. Salvamos as roupas e a comida. Tudo que tinha na geladeira nós conseguimos salvar e no armário de mantimentos. O resto perdeu-se tudo. Em Nova Lima, a força da correnteza ainda assusta quem viveu momentos de pânico no fim de semana. A água ultrapassou os 2 metros de altura na casa do seu Ronaldo. Subiu tão rápido, de meio-dia, quando deu 3 horas já não dava para tirar mais nada. Perdemos tudo, não sobrou nada. Olha só a situação dessa rua, tá o caos aqui, a máquina da prefeitura está tentando limpar o que consegue. Do outro lado, moradores com pás, enxadas, rodos também ajudando nessa limpeza. Enquanto isso, a Defesa Civil está passando, distribuindo alimentos, água para a população que perdeu praticamente tudo. Os voluntários ajudavam a retirar a lama que ficou na igreja. Seu João perdeu o Fusca que o acompanhou nos últimos anos. É um meio de transporte meu, para mim trabalhar. É uma história, tem 20 anos que eu tenho a ele, Então, virou meu filho mais velho, 145 cidades mineiras estão em situação de emergência. Os ministros da Cidadania, João Rome, e do Meio Ambiente, Joaquim Leite, sobrevoaram hoje áreas atingidas. A polícia mantém um alerta nas estradas. Minas está com 120 pontos de interdição em rodovias federais e estaduais. Na MG-30 em Nova Lima, um barranco despencou, levando parte da estrada. Na BR-262 em Mariana, uma cratera se abriu, engolindo um pedaço da rodovia. A Defesa Civil já registrou 19 mortes desde o início do período chuvoso em outubro do ano passado. 10 só em 24 horas. Os atingidos pela chuva em Minas Gerais têm despertado a solidariedade de muitos brasileiros. O Rodolfo, que é engenheiro, recebeu autorização do chefe para faltar ao trabalho. O motivo? Ajudar a transportar os moradores de Raposos pelas estradas alagadas da cidade. Vai também? Vai atravessar. Ele pegou o próprio carro e ajudou pacientes que precisavam fazer hemodiálise a chegar até o local do tratamento. É fundamental para nós a hemodiálise, À tarde, o Rodolfo teve uma folguinha no trabalho voluntário e pelo celular conversou com a gente. Só por uns minutinhos. Eu sou daqui, já passei por isso várias vezes, a gente sempre recebeu apoio e agora que eu tenho condição de apoiar, estou aqui para ajudar o pessoal. Eles vão para o posto de saúde, a gente pega de um lado da ponte e deixa no posto de saúde, que é do outro lado da cidade. Você vai correr agora para salvar mais gente? Vamos correr lá atravessar o pessoal. A repórter Luciana Mussi encontrou outras ações de solidariedade. A única forma de vir
aqui para a cidade de Joatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, é assim, ou moto aquática ou então com a ajuda de barcos. Do lado de lá tem uma comunidade que está ilhada e um polo industrial com 5 grandes empresas e mais de 3.000 funcionários que estão indo e voltando do trabalho assim, ó, enfrentando a água. Quase todo o estado de Minas Gerais precisa de ajuda. A população precisa muito hoje de material de limpeza, higiene pessoal, cesta básica, vassoura e rodo. Por isso contamos com a solidariedade do povo brasileiro. Materiais de limpeza também está chegando, gente. Legumes, frutas e materiais de limpeza que estão nos doando. E a ajuda é quase instantânea. O caminhão chega carregado. Muita gente retira os alimentos doados por um sacolão de Nova Lima. Essa mercadoria vai ser doada para as pessoas que estão fazendo quentinhas, marmitex, porque na cidade tem vários grupos aí e a gente vai estar dando esse apoio também. A ajuda para quem está desabrigado vem de amigos, vizinhos e de muita gente que nem mora nas cidades atingidas pela chuva. Aqui em Ibirité, outro lugar inundado da região metropolitana de Belo Horizonte, há muitos pedidos de doações de colchões. E olha a pilha que chegou. E muitos já foram entregues na casa de quem perdeu quase tudo e que não tinha nem onde dormir. E também chegam sofás, geladeiras e muitos desejos de que a chuva passe logo e tudo volte ao normal. Mas, por enquanto, a solidariedade continua. Faz parte da natureza do brasileiro estar ajudando. E a gente vê nos olhos deles aquela luz de esperança e que eles não estão sozinhos, que eles sempre têm um ombro amigo, uma pessoa que eles podem confiar. Ainda no sudeste do Brasil, 5 rios transbordaram no noroeste do estado do Rio de Janeiro e prejudicaram 300 mil moradores de 10 municípios. Na região serrana do estado, uma queda de barreira interditou a BR-116 na altura de Teresópolis. Em Trajano de Moraes, parte de uma rodovia estadual desabou. E a meteorologia tem mais alertas de chuva forte. Vamos ver a previsão? Boa noite, Eliana Marques. Boa noite para você, Ana Luísa. Boa noite para o Bonner. E boa noite a todos vocês. Hoje eu começo falando para os moradores de cidades onde rios transbordaram e a tendência ainda é de subir mais, segundo o Serviço Geológico do Brasil. Em Minas, 7 cidades estão nessa situação. São Francisco, São Romão, Pedras de Maria da Cruz, Ipirapora, na Bacia do São Francisco, Santo Hipólito, na Bacia do Rio das Velhas e Governador Valadares e Tumiritinga, na Bacia do Rio Doce. A mesma que passa pelo Espírito Santo, também a tendência de o rio subir mais em Linhares e Colatina. E o Serviço Geológico do Brasil disse ainda que outro rio pode transbordar até a madrugada, agora no Maranhão. É o Itapecuru, que fica na cidade de Caxias. A chuva vai se concentrar nessas áreas amanhã, com mais volume, onde o mapa está colorido. Parte do Pará, de Mato Grosso e no norte de Goiás, principalmente. Em Minas, a gente vê aqui que chove menos, mas depois do que já choveu, qualquer milímetro a mais é problema. Essas são as capitais com maior risco de temporal amanhã. Em Belo Horizonte, a chuva já ultrapassou bastante a média do mês e ainda tem um volume razoável previsto para quarta-feira. Já quinta, diminui bem. E sexta e sábado não tem previsão de chuva. Essa, com certeza, é a notícia que os mineiros querem ouvir, né, Ana Luísa? É, Eliana, uma trégua mais que esperada. E tem algum lugar onde a chuva não preocupa? Tem sim. Olha, as áreas sem chuva ainda são poucas. Amanhã, nessa faixa aqui, entre o norte da Bahia e a região central do Espírito Santo, e também nessa outra, que vai de Foz do Iguaçu, no Paraná, até o sul de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Boa Vista, Aracaju e Florianópolis terão pouca chuva. O que predomina é o calor. Vitória e Porto Alegre estão na área com previsão de sol o dia todo. No sul, além de ensolarado e quente, vai ficar muito seco também. Umidade do ar abaixo de 30%, de 20%. E o ideal para a nossa saúde é bem mais do que isso. Os próximos dias, já a partir de amanhã, serão com onda de calor nessa área aqui e temperaturas chegando aos 40 graus ainda nessa semana. O calorão vai voltar também ao Rio e a São Paulo. No Rio, amanhã 31 graus, mas até sábado 35 graus. A chuva vai diminuindo enquanto as temperaturas vão disparando. E em São Paulo, a mesma coisa. Chuvarada amanhã e quinta. E calorão também no fim da semana, Ana Luísa. Obrigada, Eliana. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã.
E a seguir, o mundo tem mais de 3 milhões de casos de Covid num único dia. O Butantan começa a produzir uma vacina eficaz contra o atual surto de gripe. A rapidez com que se espalha a variante Ômicron do coronavírus levou o mundo a bater novos recordes de casos de Covid. Mais de 3 milhões em 24 horas, 15 milhões numa semana. A Europa registrou a maioria dos casos e ainda deve vir muito mais pela frente. O diretor do escritório da Organização Mundial da Saúde no continente alertou que nesse ritmo de propagação, mais da metade de toda a população europeia vai ser infectada pela Ômicron nas próximas 6 ou 8 semanas. Segundo Hans Kluge, uma onda está varrendo o continente de oeste para leste. Algo extremamente preocupante, porque está chegando onde as taxas de vacinação são mais baixas. O chefe do braço europeu da OMS reforçou ainda que essa escala inédita de transmissão está levando a um aumento de hospitalizações e desafiando os sistemas de saúde e a prestação de serviços em muitos países. E ainda deve sobrecarregar muitos outros. A Organização Mundial da Saúde divulgou um outro alerta, esse para todo o planeta. Além de representar demandas avassaladoras para os sistemas de saúde, o rápido aumento dos casos pode levar a um número significativo de mortes, principalmente entre os mais vulneráveis. Enquanto o número de casos em uma semana saltou de 9 milhões e meio para mais de 15 milhões, o de mortes não variou tanto. Passou de cerca de 41 mil para aproximadamente 43 mil em 7 dias. Mas a líder técnica da OMS, Maria Van Kerkhove, lembrou: cada uma dessas mortes é uma tragédia, porque temos ferramentas nas nossas mãos. Every single one of those cases and those deaths is a tragedy. Because we have tools at hand. A principal delas é a vacina. A maior autoridade em epidemiologia dos Estados Unidos, Anthony Fauci, destacou nesta terça-feira, diante do Senado americano, o efeito delas. Ele disse que os não vacinados têm um risco 17 vezes maior de parar no hospital e 20 vezes maior de morrer do que os vacinados contra a Covid. Para quem ainda tem dúvidas, o diretor de emergências da OMS mandou uma mensagem forte. Eu preferiria ficar de cama por alguns dias do que ir para baixo da terra. No Reino Unido, a pressão sobre o primeiro-ministro aumentou com novas acusações de que ele teria participado de uma festa na sede do governo durante o lockdown. Boris Johnson não tem muito para onde correr. A rede britânica ITV teve acesso a um e-mail interno do governo. Quem escreveu foi o principal assessor do primeiro-ministro, no dia 20 de maio de 2020. Olá a todos. Depois de um período de muito trabalho, pensamos que seria legal aproveitar ao máximo o tempo bom hoje, bebendo alguma coisa com distanciamento social nos jardins de Downing Street número 10. Traga sua bebida. Downing Street número 10 é o endereço da sede do governo britânico. 100 pessoas receberam aquele e-mail. A imprensa aqui fala que umas 40 vieram e curtiram os comes e bebes no jardim, que fica lá nos fundos. A questão é que naquela época, a regra do próprio governo dizia que encontros ao ar livre só eram permitidos entre 2 pessoas. Para piorar, os jornais falam que o primeiro-ministro participou da festinha. Naquele dia, 363 pessoas morreram de Covid aqui no Reino Unido. Num canal de TV, uma mulher falou: isso é inacreditável, é impossível respeitar um primeiro-ministro assim. Eu perdi a minha mãe naquele maio de 2020. Não pude pegar na mão dela e me despedir. Boris Johnson não deu as caras hoje. O governo fala que tudo vai ser respondido numa investigação que já está em andamento. Uma deputada falou que seria mais inteligente investigar os dias em que não houve festa. É que nos últimos meses o país ficou sabendo de 12 encontros do governo que teriam desrespeitado as regras. Com isso tudo, a popularidade de Boris Johnson vem derretendo. Uma pesquisa divulgada hoje mostrou que a maioria da população quer a renúncia dele. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, deu hoje uma entrevista exclusiva para Andréa Sadi, da Globo News.
Na quinta-feira passada, depois que a Anvisa aprovou a vacinação de crianças acima de 5 anos, o presidente Jair Bolsonaro minimizou o número de mortes por Covid na infância. Mas, segundo o próprio Ministério da Saúde, foram mais de 300 na pandemia. E o presidente ainda pôs em dúvida a honestidade dos profissionais da agência. No sábado, Barra Torres respondeu publicamente. Cobrou de Bolsonaro que determinasse uma investigação policial imediata ou que se retratasse. Ontem, o presidente disse que a resposta de Barra Torres tinha sido agressiva e negou que tivesse feito acusações. Mas, na mesma entrevista, voltou a atacar a Anvisa. Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, que tem alguma coisa acontecendo, isso não há a menor dúvida que tenha acontecendo. Fecha aspas. Na entrevista de hoje à Globo News, Antônio Barra Torres diz que seria melhor enfrentar a pandemia com o apoio do presidente Bolsonaro à vacinação. A adesão voluntária da população a uma vacinação, ela é patente, está aí os números. População expressivamente aderindo tanto à primeira dose, agora a segunda dose começando a encostar. Há que se trabalhar bastante na questão da dose de reforço. E essa vacinação é feita pelo gestor do PNI, que é o Ministério da Saúde. Então, de fato, quando a gente vê algum posicionamento do presidente que se contrapõe ao que o próprio governo dele está fazendo, porque é o que está fazendo, não há dúvida nenhuma disso, isso é fato simples e claro. Quem está vacinando é o Ministério. Então eu vejo ali que seria tão bom se essas duas forças, a força da vacinação brasileira, que é maciça, três forças, perdão, a adesividade da população, que é tradição nossa, conquistada ao longo de décadas, e se houvesse também uma sinalização mais clara do presidente no sentido de que isso é importante, que a gente consegue sair dessa crise assim, sem dúvida alguma seria muito melhor, seria muito bom. Entre as críticas à Anvisa, o presidente Bolsonaro insinuou que haveria algum tipo de intenção por trás da aprovação da vacina contra a Covid para crianças. Barra Torres disse que as relações institucionais entre a Anvisa e a presidência da República não podem ser afetadas e rebateu a acusação do presidente. O que importa para a nossa população, para o cidadão que está tentando sobreviver em meio a toda essa situação de adversidade? É que os gestores continuem trabalhando em prol desse mesmo cidadão, tendo uns pelos outros a relação que nunca pode ser arranhada, que é a relação funcional. Qual é a missão da Anvisa? Se um fabricante, ele protocola para análise um dossiê de uma medicação ou de uma, vamos falar de vacina, de uma vacina. Ele, inclusive, paga uma taxa, há uma arrecadação. E ele protocola um dossiê, a nós não resta outra coisa a fazer a não ser dar seguimento à análise. Essa análise, quando terminar, nós temos que dar um resultado. Esta vacina atingiu os níveis que ela tem que atingir, ela está consoante aos protocolos praticados no mundo, ela está no estado da arte para esse produto, sim ou não? Se está, ela está aprovada. Então, não é razoável, não é justo dizer que a Anvisa está com algum tipo de intenção. A Anvisa não tem intenção, a Anvisa não tem opinião. A Anvisa decide e oferece o resultado da decisão ao Ministério que escolhe. A Andréa Sadi também questionou Barra Torres sobre as ameaças que servidores e diretores da Anvisa têm recebido. Ele afirmou que o número de ataques aumentou depois que o presidente Jair Bolsonaro usou redes sociais para ameaçar divulgar nomes dos responsáveis pela aprovação da vacina infantil contra a Covid. Barra Torres disse que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República estão agindo no caso. O que ocorre é que esse número todo que você fala, que é um número significativo, ele vem depois da fala do presidente, que gostaria de ter a lista de nomes para que as pessoas formassem o seu juízo. No dia seguinte, chegaram 120 ameaças aqui, aproximadamente. O fato é que foi uma situação que eu reputo como muito grave,
muito grave, porque quando esse tipo de força é colocado em marcha, ninguém consegue prever o que vai acontecer. Isso quando nós falamos das pessoas donas de suas faculdades mentais. Nós temos as pessoas mentalmente debilitadas, que são capazes de atos violentos. Isso foi um impacto muito negativo, isso gerou um impacto na nossa coletividade muito ruim, que já tem muito trabalho a fazer. E ainda ter que se preocupar em olhar por sobre os ombros, me parece algo completamente desprovido de qualquer razoabilidade, de qualquer cabimento, e soma uma dificuldade imensa ao trabalho da instituição, ao trabalho da agência. A entrevista completa de Antônio Barra Torres ao programa Em Foco com Andréa Sadi vai ao ar amanhã na Globo News, às 11h30 da noite. Vamos ver agora então com o Fábio Turci como é que estão os números da pandemia e da vacinação que foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Turci. Boa noite, Bonner, Ana Luísa, boa noite para todos. De ontem para hoje, o país registrou 139 mortes por Covid. No total, a doença já levou 620.281 brasileiros. Nas últimas 24 horas, também foram 73.617 novos casos conhecidos. E desde o começo da pandemia, 22.630.142. A média de casos chegou hoje a 44.016. Desde julho do ano passado, não tínhamos essa média de casos por dia tão alta assim. O aumento foi de 631% em relação à média de 2 semanas atrás. A média de mortes está em 122 por dia, mais 15%, está no limite da estabilidade. 11 estados estão com alta na média de mortes, 5 com estabilidade e 10, mais o Distrito Federal, tem queda. Hoje, 13 estados não divulgaram as informações sobre a vacinação. Nas últimas 24 horas, 3.366 pessoas tomaram a primeira dose, 139.932 a segunda ou a dose única e 621.057 a dose de reforço. Total do dia, 764.355 vacinados. Desde o começo da vacinação, 161.727.955 brasileiros tomaram a primeira dose da vacina, 75,82% da população. 144.763.135 estão com a vacinação completa, 67,86%, e 30.676.931 tomaram já a dose de reforço, 14,38%. No mapa, os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Ana Luísa, Bonner. Obrigada, Turci. O Instituto Butantan começou a produzir hoje uma vacina contra o vírus H3N2, que está provocando um surto de gripe no país. 80 milhões de doses devem estar disponíveis a partir de março. Na receita da vacina contra a gripe vai ovo, muito ovo. Só hoje o Instituto Butantan recebeu mais de 40 mil dúzias. Logo que chegam aqui, eles vão para essa sala escura, onde um funcionário usa uma luz forte para ver dentro do ovo. É um controle de qualidade. Não são os ovos que nós encontramos no mercado, já é uma produção específica para essa finalidade. Os ovos, desde as granjas, eles têm um cuidado de temperatura, umidade, controle de CO2, durante todo o transporte e aqui na fábrica quando eles são recebidos. A vacina da gripe muda sempre porque o vírus da gripe muda muito. Então, todo ano, a Organização Mundial da Saúde identifica os 3 tipos que estão circulando mais e são eles que vão estar na próxima fórmula. A vacina da campanha de 2022 vai proteger contra os vírus H1N1, aquele da pandemia de gripe suína, o da influenza B e de um tipo de H3N2, que é o que tem provocado esse surto de gripe em várias cidades do país. O Jornal Nacional acompanhou com exclusividade o início da produção do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, da vacina contra o H3N2. O vírus é injetado dentro dos ovos com agulhas muito finas. Essa é uma tecnologia que o Butantan usa para fabricar a vacina da gripe há mais de 10 anos. Depois os ovos são abertos, o líquido é filtrado, o vírus é inativado e perde a capacidade de provocar a doença. Aí o ingrediente farmacêutico ativo está pronto.
Em seguida, ele vai ser misturado ao IFA dos outros 2 vírus, H1N1 e B, que já foram feitos nos últimos meses. Assim, a vacina vai proteger contra os 3 vírus. A epidemiologista Carla Domingues, que já coordenou o Programa Nacional de Imunizações, reforça que o número de vacinados contra a gripe no país precisa aumentar. Nós precisamos alertar a população todos os anos a necessidade de vacinar a população-alvo e atingir uma cobertura vacinal de pelo menos 90% de cobertura. É dessa forma que nós estaremos protegendo as pessoas mais vulneráveis no nosso país. No ano passado, o país não atingiu a meta. A cobertura vacinal do grupo prioritário ficou em 71%. A infectologista Miriam Dalben alerta que essa situação é crítica porque a gripe também pode evoluir para casos graves. A gente sabe que esse ano a gripe causou esse estrago que a gente viu no final do ano, justamente porque em 2021 a cobertura vacinal foi muito baixa. A gente vacinou bem menos pessoas do que a gente tinha por hábito vacinar nos anos anteriores. Então é importante estar todo mundo com isso bem na cabeça e programado, né? Tem que vacinar tanto para a Covid-19 quanto para a gripe. Nos Estados Unidos, pela primeira vez na história, médicos transplantaram um coração geneticamente modificado de um porco para um homem. Tudo na sala de cirurgia parecia como de costume para um transplante de coração. O médico responsável explicou que o órgão do doador parecia perfeito, com bom tamanho e que a retirada do órgão foi de rotina. Mas, desculpa, doutor, não sei se rotina é a palavra mais adequada. Esse é o coração. O paciente que recebeu o transplante é David Bennett, de 57 anos. Ele tinha uma doença cardíaca terminal e antes da cirurgia disse que as opções dele eram morrer ou fazer o transplante e ele queria viver. A cirurgia inédita e revolucionária foi na sexta-feira e 4 dias depois David está bem. De acordo com o médico, ele está acordado, conversando e a equipe espera que a recuperação continue. The recovery that he is having now will continue. Mas isso não quer dizer que o desafio tenha terminado. Aliás, os médicos estão preparados para momentos difíceis. Isso porque, apesar de o coração de um porco ser parecido com o de um humano, eles têm até o mesmo tamanho, as outras tentativas falharam porque as diferenças genéticas fizeram o corpo rejeitar o coração. Para evitar isso, o animal que foi o doador de David foi modificado geneticamente. Os cientistas retiraram do coração do porco 3 genes ligados à rejeição e inseriram 6 genes humanos para facilitar a aceitação do corpo de David ao novo órgão. O médico explica que a pior fase já passou e que não houve rejeição, mas que o nosso organismo... Diferentes jogadores imunológicos podem tentar eliminá-lo e nós projetamos um plano de tratamento além do coração humanizado e geneticamente editado para tentar controlar isso. Saber o resultado dessa jornada médica pode demorar semanas, meses, mas se tudo continuar caminhando bem, essa não vai ser apenas uma cirurgia experimental de sucesso, vai ser uma esperança para milhares de pessoas. Só nos Estados Unidos, 6.000 pacientes morrem todos os anos na fila por um transplante. Agora, nesse momento, 110.000 esperam a doação de um órgão. E elas olham para o avanço científico como a chave que abre caminhos que pareciam sem saída. Esperam da ciência o que ela sempre nos deu: esperança, evolução. O Jornal da Globo é depois de Festival Ano Novo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.